Olá, caros alunos, esse é o vídeo gabarito da questão 1 da nota de classe 1 do segundo bimestre. Bom, nessa questão eu apresento o gráfico desses materiais e aí, em referência ao material 1, eu pergunto qual deve ser a temperatura de 500 gramas de água para que, numa mistura de 100 gramas do material 1, essa mistura seja uma solução saturada e sem sobra. Bom, essa questão era muito importante que você fizesse uma leitura atenta do gráfico e uma leitura completa do título do eixo vertical desse gráfico, mostrando que esse gráfico foi construído para uma quantidade de 100 gramas de água. Então as conclusões sobre ele precisam levar isso em consideração. Bom, quando eu peço 100 gramas de material 1 em 500 gramas de água, eu não consigo achar medidas de solubilidade referentes a 500 gramas de água nesse gráfico, mas eu consigo achar medidas referentes a 100 gramas. Então, 100 gramas de material 1 em 500 gramas de água é o mesmo que 20 gramas de material 1 em 100 gramas de água. Considerando isso, você agora então vai procurar a solubilidade de 20 gramas neste gráfico, e ela se encontra aqui, e vai perceber que exatamente no ponto indicado para a temperatura de 10 graus Celsius, você tem a correspondência desses pontos. 20 gramas de solubilidade e 10 graus Celsius, você tem então o encontro da linha verde, que é a linha referente ao material 1. Então, a partir dessa proporção em relação à quantidade de soluto e solvente, nós podemos concluir então que a temperatura pedida no enunciado é igual a 10 graus Celsius. Era muito importante perceber que este gráfico havia sido construído para 100 gramas de água. Agora veja um exemplo de resposta correta. Então veja, a temperatura deve ser de 10 graus Celsius. Isso ocorre pois a solubilidade é proporcional à quantidade de solvente. No gráfico, são mostradas as quantidades dos materiais que podem ser dissolvidas em 100 gramas de água. No enunciado se pergunta sobre 100 gramas do material 1 em 500 gramas de água. Com a solubilidade sendo proporcional à quantidade de solvente, os dados da tabela, neste caso deveria ser gráfico, devem ser multiplicados por 5, mostrando as proporções para 500 gramas de água. Sendo assim, 20 gramas do material 1 em 100 gramas de água é o mesmo que 100 gramas do material 1 em 500 gramas de água. Esse limite de 20 gramas do material em 100 gramas de água é atingido produzindo uma solução saturada sem sobra quando a água está a 10 graus Celsius. Então, embora o autor dessa resposta tenha confundido a palavra tabela com gráfico, o conteúdo da resposta dele está totalmente correto. Então, essa resposta pode ser sim usada como gabarito da questão número 1.